Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta e hoje a gente vai conversar sobre as 8 leituras concluídas no mês de janeiro. Gente, eu li muito livro, muito legal. E eu tô achando estranho que eu acho que esse deve ser o quarto vídeo seguido que eu gravo vestindo preto. Mas é isso, gente, eu tenho roupa preta, eu gosto de preto, então vamos ignorar que tem vários vídeos aí recentes em que eu estou vestida de preto, beleza? Antes de a gente começar então a falar sobre esses livros, eu gostaria de te lembrar para deixar o curtir aqui embaixo, que isso é muito importante para a entrega do meu conteúdo. Se você tá chegando por esse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, que assim você recebe as próximas notificações. Lembro também a vocês que a gente tem um canal de notícias no Telegram, onde eu deixo lá sempre avisado quando sai vídeo novo no canal, quando eu entro ao vivo em lives, quando eu encontro promoções legais, então o link fica aqui embaixo. E é claro, lembrar vocês também do nosso clube de apoiadores do Catarse, que é um projeto muito amor que eu comecei recentemente. Entrando no link que fica aqui embaixo, você consegue verificar todas as recompensas e apoios que estão disponíveis, e tem até clube do livro, gente. Tem muita coisa lá pra vocês verificarem, né, se agrada a vocês. E é isso então, gente. Recados dados, vamos então pro vídeo falar sobre essas leituras. Eu comecei 2022 finalizando 2 leituras que eu trouxe de herança de 2021, que eu não consegui concluir no ano passado. O primeiro deles é o Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Esse livro é um romance nacional. O Pedro Ruas trouxe pra esse livro muita representatividade, não só nordestina, mas também homossexual, já que a gente tem o nosso protagonista, que é um jovem gay que saiu do interior, de uma cidadezinha bem do interior do Rio Grande do Norte, pra ir pra capital, pra poder estudar, fazer faculdade. Ele tá lá com seu melhor amigo, que também é gay, enfim, eles são super amigos, eles têm uma relação muito gostosa, eles dividem apartamento juntos e no começo do livro a gente vê que existe ali alguma coisa acontecendo na vida do Lucas. Ele tem, digamos, certas questões pessoais que ele precisa lidar com autoconhecimento, com autoaceitação, autoamor, enfim, várias coisas relacionadas a esses temas. E eles vão acabar tendo a ideia de ir na inauguração de uma boate que se chama Titanic. A boate toda tem essa pegada Titanic, sabe? É de fato num navio, enfim, é uma boate muito diferente, que encanta os dois logo a princípio. Eles estão indo junto com o namorado do amigo do Lucas e tudo mais, e é nessa balada que ele vai esbarrar numa pessoa e ele vai conhecer então o Pierre, que é um garoto metade brasileiro, metade francês, que está ali na balada, e eles vão ter logo uma conexão muito forte desde o princípio. Eles vão conversar a noite toda, tudo mais, vai surgir dali, sabe, aquela, digamos, aquela conexão instantânea e aquele relacionamento que vai, enfim, crescer a partir daí. Eu não vou falar muito mais sobre a sinopse, porque eu acho que aqui tá o básico do que vocês precisam saber. Eu achei que esse foi um livro muito legal, bem rapidinho de ler, também bastante leve. Eu gostei das personagens, eu gostei de toda a criação que o Pedro Ruas trouxe pra esse livro, tanto com relação à ambientação, que eu, pelo menos, ainda não tinha lido nenhum livro contemporâneo, romance contemporâneo, que se passasse no Rio Grande do Norte, ou enfim, no Nordeste de modo geral. Também gostei muito de como ele construiu o romance entre os dois, e todos os encontros e desencontros, mas tiveram algumas coisas nesse livro que não me agradaram completamente, por isso eu não consegui dar 5 estrelas pra ele. Uma das coisas que eu não gostei desse livro é que tem muita referência à cultura pop, e eu já tava esperando que fosse ter esse tipo de referência, mas elas acontecem o tempo inteiro, de forma que fica, em algum momento, eu fiquei me sentindo meio sobrecarregada, sabe, de informação, de referência pop, de cultura pop e tudo mais. Eu acho que nesse ponto pesou um pouco a mão pro meu gosto, não é o tipo de coisa que geralmente me agrada, quando existem muitas referências, sabe, seguidas, assim, seja de cultura pop ou de qualquer outra coisa. Eu sinto que a história meio que às vezes foge um pouco do foco, sabe, que é, no caso aqui, o Lucas, o desenvolvimento dele, sabe, o que ele tá passando ali na vida dele, mas de um modo geral foi sim uma leitura bastante agradável. Eu gostei do livro, não consegui gostar dele completamente, como eu falei, mas ainda assim valeu a pena. Eu li o Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, eu acho que é assim que fala o nome dessa autora. Gente, esse livro é super curtinho, bem curtinho, e esse é um livro de uma autora cubana, e a gente tem, né, a história aqui ambientada em Cuba. Esse livro são literalmente cartas, ó, aqui dá pra ver que são textos bem curtinhos, são cartas que a protagonista vai escrever pra mãe morta. Eu esqueci até o nome dela, mas eu acho que não é nem mencionado o nome da garota, mas a gente sabe que ela é uma jovem que perdeu a mãe muito cedo e que escreve essas cartas pra mãe, e ela vai nessas cartas contando sobre o seu cotidiano, seu dia a dia, a sua vida, agora ali morando com a avó, que é uma mulher megera, e também com a sua tia, suas primas que não gostam dela. Tem muito também da realidade dela com o racismo dentro
dentro da sua própria família muitas vezes, e é um livro muito tocante, muito sensível. Tem muitos momentos, assim, passagens que ela vai narrar que são bem emocionantes. Então eu diria que não é uma leitura leve, uma leitura, tipo, pra você ler quando você quiser descontrair, mas ainda assim foi uma excelente leitura, gente. Sério, eu gostei demais desse livro e recomendo muito. Eu dei 5 estrelas pra ele, embora ele seja muito curtinho, e eu tenho até aqui um quote que eu marquei, que eu vou ler pra vocês entenderem mais ou menos o que vocês vão encontrar nessa leitura. Diz assim: "E disse que Deus fez os homens de todas as cores porque ele é como as crianças, que não gostam de coisas iguais, que as deixam entediadas. Imagino que muitos brancos não conhecem essa história. Eles não gostariam de adorar um Deus preto retinto e beiçudo, por mais misericordioso que fosse. Não iam achar bonito." É isso, gente. Recomendo demais esse livro. Gente, agora que eu tô reparando, não são 2 livros que eu trouxe de herança de 2021. São 3 livros. Um deles, Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Eu comecei esse livro no finalzinho do ano passado, lá por metade de dezembro, mais ou menos. Só que como eu viajei e eu tava com restrição de bagagem, eu não queria ficar levando peso. Então eu não levei esse livro comigo e eu só fui concluir quando eu voltei pra casa. Então agora, no começo de janeiro, eu finalizei a leitura desse novo lançamento da Ione. E aqui nesse livro a gente tem uma protagonista gorda. Ela se chama Liliane, mas a galera chama ela por Lili, né? Esse é o apelido dela. Ela tem uma loja de roupas que tem o propósito, né? O objetivo de vestir bem todos os tipos de corpos de mulheres. Então ela colocou, sabe, apostou todas as fichas dela nesse empreendimento. Ela pegou empréstimo, ela fez certas dívidas e a loja tá indo bem, mas tá meio que, sabe, meio lá, meio cá, as vendas não tão boas assim, ela tem a questão de pagar, né, as dívidas dela, então ela precisa fazer dinheiro, enfim, tem toda essa questão envolvendo o financeiro da loja. É por isso que em algum momento aqui da história, a Lili vai começar a se envolver mais com a questão do marketing da loja, ela vai criar um Instagram ali, né, e ficar mais à frente, né, dessa, digamos assim, da divulgação da loja. Então ela meio que vai passar a ser meio que a garota propaganda do empreendimento, alguma coisa nesse sentido. Ao mesmo tempo, amorosamente, ela tá no momento da vida em que ela quer se divertir, ela quer, sabe, sair com as pessoas, ela usa o Tinder e tudo mais, mas só arruma, né, uns encontros meio ruins. Ela tá nesse momento da vida, então, que ela não quer ter nenhum compromisso e tudo mais, só que em algum momento ali ela vai conhecer uma pessoa, que é o Marcos, e ela vai se envolver com ele, mas ao mesmo tempo que ela vai tentar se manter ali afastada sentimentalmente, porque ela tem umas questões que a gente vai, ao longo da leitura aqui, entendendo mais profundamente. Além disso, a gente tem também as questões envolvendo a família da Lili, também as amizades dela, né, as meninas que trabalham com ela e tudo mais. Eu senti que esse livro é um romance que foca muito na protagonista, nas suas questões, na forma como ela lidou com a gordofobia a vida inteira, sobre como ela se aceita, mas ela lida diariamente com as pessoas não aceitando que ela se aceita, então tem muito disso que a autora traz aqui na história também. A Ione segue com a escrita super delícia que ela tem, que envolve a gente desde o princípio. Senti que esse livro dela foi, dos que eu já li até o momento, foi o mais sério. Foi o que menos teve, digamos assim, aquela coisa do humor espontâneo. E eu senti também que em alguns momentos, algumas cenas que foram inseridas pra trazer essa questão do humor foram, do meu ponto de vista, um pouco exageradas demais. Que eu li e falava, meu Deus, tá bom, beleza, muitos detalhes, mas tudo bem. Tirando isso, gente, o livro entrega uma leitura bem fluida, bem rápida, bem leve, que vai trazer também algumas temáticas muito pertinentes. E eu gostei muito de como a Ione trabalhou a questão da gordofobia, a questão do racismo, a questão da homofobia, enfim, muitos temas que ela traz pra história, ela consegue diluir isso dentro do que ela tá narrando. E claro, trazendo também muito das questões pessoais da personagem, como ela geralmente traz também nos livros dela, né, questões próprias que a personagem está lidando e que a gente vê ali o desenvolvimento, né, da forma como ela vai lidar com tudo isso. Então fica aqui a recomendação de mais um lançamento da Ione, maravilhosa, né, gente? Outro livro que eu trouxe de herança pra 2022, e esse é o último, prometo, foi o Boneco de Neve. Eu esqueci de pegar ele na estante, mas a capa é essa que vai estar aqui. Esse livro é um romance policial ambientado em Oslo, na Dinamarca, e a gente tem como protagonista o investigador Harry Hole. E o que vai acontecer na super pacífica e super civilizada Oslo? Aconteceram ali alguns crimes, né, alguns assassinatos ao longo dos anos
que foram bem isolados, assim, assassinatos que aparentemente não têm muita relação uns com os outros. Recentemente, voltaram a acontecer certos assassinatos, que aparentemente também estão isolados uns dos outros, porque não existe nenhum modus operandi, nenhuma coisa assim que conecte eles. Até que o Harry Hole percebe que tem sim uma coisa que conecta, e a principal delas é um boneco de neve que o assassino deixa na cena do crime, ou próximo da cena do crime. E a partir daí, então, a gente tem o surgimento do boneco de neve, que vai ser, como vai ficar conhecido, esse serial killer que assassina mulheres. E a princípio não tem muita conexão, né? São mulheres em situações, classes sociais muito distintas, mas que com o passar da investigação a gente vai vendo que tem sim relação. Só que ao mesmo tempo vão surgindo aquelas perguntinhas, né, que a gente sempre faz em romances policiais. Quem seria esse assassino? Qual seria a sua motivação? A gente tem essa narrativa escrita em diferentes tempos, né? A gente tem ali passado, presente sendo narrados, e a gente também tem focos em diferentes personagens. Então isso a princípio pode ser um pouco confuso, até você se habituar, digamos assim, à forma como o Dionesbo tem de narrar a história, mas depois que você pega no tranco ali, né, que você entende como é que ele tá narrando, você mergulha na história, pelo menos foi assim comigo, sabe? Eu fiquei bem imersa na história, eu fiquei bem curiosa e criando várias teorias. Esse é um autor que ele é muito habilidoso em criar um cenário que vai te induzir a pensar uma coisa, mas depois ele vai lá e traz uma outra informação que faz você descartar aquilo e pensar em outra coisa. Então é aquele tipo de romance policial em que você tá frequentemente junto com o que está sendo narrado, criando teorias, possibilidades, cenários, e aí você vai criando essa construção na sua cabeça, tentando decifrar quem é esse assassino, por que ele tá fazendo isso. E posso dizer pra vocês que eu fui surpreendida várias vezes ao longo dessa leitura, então deixo aqui a recomendação pra você também, caso ainda não tenha lido. Eu li um thriller psicológico, Calmaria Forçada, da Rosane Montalvão. Eu fiz uma resenha aqui pro canal, foi uma publicidade, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir e dá aquela força pra blogueira, que agora, né, depende disso para viver. Esse é um thriller psicológico que foca na história de uma mulher, a Lana, que acabou de perder o filho dela pro suicídio. E o que vai acontecer? Ela tá nesse momento de muita dificuldade em lidar com o luto, muita negação e tudo mais. Ela vai tomar uma decisão para sua própria vida, e isso vai fazer com que ela acabe indo parar em uma espécie de manicômio. O próprio marido dela vai autorizar que ela seja enviado para lá. Tem toda uma questão também envolvendo o casamento desse casal, o relacionamento deles, né? O passado desse casal também, enfim, que vai ser destrinchado mais ao longo da história. O fato é que ela vai ser enviada para essa espécie de manicômio, e assim, o intuito é que as mulheres que estão nessa instituição, elas sejam tratadas psicologicamente, mas a gente vai ver aqui que é um tratamento, né, assim, algo bem desumano e que beira até mesmo a loucura, digamos assim. Foi um livro muito bem escrito, eu achei essa história muito bem escrita, e também achei ele com um toque bem sombrio. Então, pra quem gosta dessas histórias sombrias, que tem esse cenário, sabe, de hospital, digamos assim, instituição, e que vai ter bastante também do desenvolvimento psicológico das personagens, eu recomendo bastante. Tem resenha aqui no canal também, como eu falei, se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Eu li o Poderosas e Apaixonadas, da Juliana M. Eu comentei com vocês sobre essa leitura, que foi um romance, lá no vlog, o primeiro vlog que eu postei aqui no canal. Já tem vídeo aqui, então vocês conseguem também ver com mais detalhes. Nesse vlog eu falei de tudo, gente. Falei dessa leitura, falei das minhas plantas, falei de trabalho com a internet, falei um monte de coisa, tá bem, digamos assim, diversificado. Então se você tiver curiosidade, vai lá assistir. E nesse caso, a gente tem um romance que ele me lembrou muito os formatos de novelão, sabe, que a gente tem aqui na nossa cultura no Brasil. É uma história que não foca em uma única personagem, mas tem vários núcleos de personagens que vão ter as suas histórias ali independentes, mas que de alguma forma vão se conectar ali ao longo da trama. A gente tem personagens passando por diferentes situações na vida, e eu senti que o foco desse livro, né, já que o nome é Amor, inclusive, tá sugerindo isso, o foco nessa leitura são os desenvolvimentos, né, de relacionamentos entre os personagens, a questão amorosa, e também questões pessoais que cada uma dessas pessoas estão enfrentando. Gostei do livro, ele é o primeiro de uma trilogia, e ele acaba com um gancho muito grande pro livro seguinte, e se eu me lembro bem, ele estava disponível no Kindle Unlimited. Não sei se ainda vai estar, mas confere depois e o link do vlog vai estar aqui embaixo. Eu li o It Happened One Summer, da Tessa Bailey. Esse livro estava bem hypado na gringa no passado, e ele vem aqui pro Brasil em abril pela Intrínseca. Eu tô muito empolgada e também muito ansiosa e curiosa para vocês conhecerem também essa história. Nesse livro a gente tem uma protagonista que se chama Piper. Ela é uma mulher de seus quase 30 anos, que é uma socialite, sabe? Riquíssima ali de Los Angeles. Ela também é muito
muito influente no Instagram, tá saindo nos tabloides, adora uma festa. Só que acontece que no começo do livro ela vai levar um pé na bunda do seu mais recente namorado e, como uma espécie de tentar lidar com essa situação, ela vai dar uma festa em um hotel e essa festa vai dar muito errado, vai realmente virar uma arromba. E toda essa situação pode inclusive prejudicar o trabalho do padrasto dela, que trabalha na indústria cinematográfica, e tem toda uma relação ali, né, com a galera do hotel e tal. E daí, com toda essa coisa acontecendo, o padrasto dela vai tentar dar um ponto final nisso. Ele vai falar, não, você precisa acordar pra vida, você precisa crescer, amadurecer, arrumar um objetivo pra sua vida, e eu vou mandar você lá pra cidadezinha do interior de onde você veio, você vai ficar lá por não sei quanto tempo, acho que 2 meses, 3 meses. Falou assim, fica lá até a poeira baixar, até tudo isso, né, voltar ao normal, e quem sabe ficando longe aí, né, das festas e de toda essa vida social que você leva, você acaba não se encontrando aí, né, durante esse período sabático. Muito a contragosto, ela vai acabar viajando pra essa cidadezinha do interior junto com a irmã dela, que é inclusive a cidade de origem delas, né? Elas nasceram ali, o pai delas era muito influente nessa cidadezinha portuária, tipo, é uma cidade de... não é bem de porto, é uma cidade de praia mesmo, né? De pescadores e tudo mais. E elas vão pra lá, elas vão ter um contato, então, com o passado delas, com coisas que elas nem ainda sabiam que existiam, pessoas também, então vai ter toda essa questão de ter essa colisão com o passado, mas também essa colisão com os mundos diferentes, porque são moças, né, que vieram de uma realidade completamente diferente daquela realidade de pescadores que elas estão chegando. E a Piper, ela é aquela típica patricinha que anda no salto com a bolsa no formato de batom, sabe? E ela chega lá causando um auê. E aí ela vai conhecer o Brandon, que é uma espécie de capitão de pescadores ali da região. Ele é meio que responsável pelo trabalho de várias pessoas ali da região, por isso ele é até bastante conhecido, e eles vão meio que não se bater a princípio, e a gente vai ter aqui no começo, né, aquela coisa do preconceito, né, aquela questão de você bater o olho na pessoa e já ter pressuposições sobre ela. Isso é uma coisa que eu acho que a autora trouxe muito bem aqui nessa história, porque ela traz personagens que você, né, nós leitores, podemos também desenvolver esse pré-julgamento, sabe? Uma patricinha, ela pode ser fútil, então, ele é um pescador, ele pode ser um grosseirão. Só que, na verdade, não, ela vai mostrar a face real de cada um desses personagens e os preconceitos que eles próprios, sabe, começam a ter uns com os outros, vai aos poucos quebrando ali, porque a autora mostra que eles são, de fato, pessoas, indivíduos, seres humanos por trás dessa fachada que as pessoas olham e já julgam, entende? Então isso é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. Gostei muito de como ela criou esse romance entre os dois, toda essa química, eles têm muita química e é um livro, inclusive, que tem cenas hot. E outra coisa que eu achei bem legal nesse romance foi que ela cria esses personagens que são muito diferentes uns dos outros, mas que não ficam tentando um mudar o outro, sabe? Eles aceitam quem eles são e eles vão se ajudando ali, sabe? A crescer enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Então, pra mim, esse livro foi 5 estrelas, eu gostei muito de toda a construção dele e recomendo pra vocês. E acho que vocês já devem colocar aí no radar de vocês pra quando for lançado aqui no Brasil. Fica a dica. Aí eu li, galera, esta Bíblia de Sangue e Cinzas. Saiu resenha aqui no canal bem recentemente. Vocês votaram pra eu ler essa nova fantasia que saiu pela Galera Record. Eu já tava super empolgada pra ler esse livro porque eu vi muita gente elogiando ele na gringa. Ele ficou muito hypado no passado, principalmente no exterior, e agora, final do ano, ele veio pro Brasil e a galera tá, né, aos poucos aí conhecendo essa história. Como já tem uma resenha aqui no canal, não vou me estender muito, né, falando sobre o livro. Só vou explicar que aqui a gente tem uma fantasia nos moldes medievais, em que a gente tem uma protagonista que tem um destino, né? Ela tem uma importância dentro desse universo, mas ela tem esses instintos de querer ir contra tudo isso porque ela quer ter a sua liberdade, algo que é muito tirado dela. Ela tem a sua liberdade completamente, sabe, roubada mesmo por causa dessa importância que ela tem ali na sociedade. A gente tem aqui muitas cenas de batalha, cenas de aventura, tem também romance, tem o crescimento dessa personagem que desde o começo é bastante forte, tem também esse universo novo que a autora traz aqui, né, e que, enfim, a explicação foi uma das coisas que eu menos gostei no livro e vocês vão perceber isso melhor lá no vídeo da resenha. De modo geral, foi uma leitura boa, eu esperava muito mais. Muita coisa aqui eu achei bastante confusa. A questão do relacionamento também, eu ainda não sei muito bem o que pensar. Eu acho que eu vou precisar ter contato com o segundo volume pra daí começar a solidificar as minhas opiniões com relação ao romance. Mas, de um modo geral, foi uma leitura muito fluida, muito rápida e também foi bem divertida, assim, sabe? Uma ótima leitura pra passar o tempo. Então, se você curte fantasia, fica a dica e vai lá também conferir o vídeo em que eu falei
exclusivamente sobre ele. E esse era o vídeo de hoje, gente. Esses são os livros que iniciaram 2022 pra mim na leitura. Quero saber se você já leu algum deles ou se tá com vontade de ler aí depois de eu ter falado aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E agora é isso, a gente tá começando fevereiro com mais outras leituras. Tô bem empolgada pra esse mês de fevereiro porque já comecei favoritando um livro. Vocês vão saber mais no vídeo de leitura de fevereiro. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho pra você saber assim que for ao ar. E é isso então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada também aos apoiadores do canal, gente, vocês são maravilhosos, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até lá!